Depois pode passar lá na cantina, que lá tem empada de frango, empada de camarão, bolo de abacaxi, só coisa light, amém, irmãos? Pode passar lá que você vai abençoar a cantina, vai abençoar a igreja. Juízes capítulo 6, versículo 11 diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás abiezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o anjo: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a ponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito, e bolos asmos de uma efa de farinha, e carne pôs num cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu um fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o Senhor, viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezeritas. Aleluia. Amém, queridos? Irmãos, nós vemos aqui nesse texto o momento em que o anjo do Senhor aparece a este homem que estava dentro de um lagar, dentro de um tonel, malhando trigo. Todos nós aqui sabemos que lagar, que é espécie de um tonel, espécie de um grande barril, ele não é apropriado para malhar trigo.
Sabemos que o lagar é o lugar onde se esmaga as uvas. E Gideão estava ali dentro deste lagar, malhando trigo, tentando salvar alguma coisa daquela colheita para alimentar a sua vida e a sua família. A Bíblia nos mostra nos primeiros versículos que Israel novamente tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou novamente na mão dos seus inimigos. Há alguns textos na Bíblia, querido, que muitas pessoas podem ler, e talvez por não ter o conhecimento, eles podem ler aquele texto e chegar a uma conclusão equivocada, aonde ele pode olhar para aquele texto e falar da seguinte maneira e dizer que Deus é ruim, que Deus é mau. Mas o texto, querido, ele é muito claro e ele não deixa dúvidas nenhuma a respeito da bondade de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus é bom. Amém, querido? E a sua benignidade, ou seja, a sua bondade dura para sempre. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus é bom, e a bondade dele dura para sempre. Aleluia! Deus é bom. Mas por que Deus então permitiu isso? Deus permitiu fruto de uma escolha. Fruto de uma escolha do próprio povo. Querido, a Bíblia diz que Deus é Pai. E Ele ama os seus filhos. Amém? E Ele ama os seus filhos de tal maneira, querido, que Ele às vezes permite certas situações que nós mesmos, querido, às vezes escolhemos andar por elas. E Ele permite a correção, Ele permite, querido, uma situação contrária se levantar contra nós, para que nós possamos nos despertar, para que nós possamos acordar, porque infelizmente o ser humano é assim. O ser humano, quando tudo vai bem na vida dele, querida, a tendência dele é relaxar. A tendência dele, querida, é ele achar que ele nunca mais vai viver um problema, e que a tendência dele é olhar para aquele momento que ele está vivendo e falar assim: graças a Deus, venci os problemas que eu tinha para trás, e agora deitarei em berço esplêndido, e vou viver agora em paz o resto da vida. E de fato, querido, quem tem Deus vive em paz o resto da vida, com problema ou sem problema, com dificuldade ou sem dificuldade, porque, querido, a paz, ela não é uma circunstância, a paz é um estado de espírito, e quem tem Deus, querido, ele tem essa paz independente da situação. Não estou dizendo que nós não ficamos amedrontados diante dos momentos difíceis, mas nós carregamos uma paz, uma convicção, uma certeza de que Deus está conosco, que Ele está andando conosco, e uma hora o jogo vai virar, e aquela situação vai voltar, querido, a ser normal de novo. Mas a Bíblia diz que os medianitas estavam, querido, sufocando os israelitas, porque o povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido novamente fez o que era mal aos olhos de Deus. Saíram da vontade de Deus, ou seja, deixaram o caminho, deixaram, querido, a direção do Senhor para andar no seu próprio entendimento. Por isso que Provérbios diz: não ande no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Não ande ao seu bel prazer, não ande da maneira, querido, que você imagina, que você queira. Ande de acordo com a vontade de Deus. Amém.
E o povo do Senhor foi novamente entregue nas mãos dos inimigos. E a Bíblia diz que todas as vezes que Israel plantava, quando era o momento da colheita, quando chegava o tempo da colheita, os medianitas vinham. E a Bíblia diz que eles eram tão numerosos que parecia uma nuvem de gafanhotos. E eles vinham, querido, com os seus exércitos, com os seus homens preparados para a guerra, vinham com os seus animais, querido, vinham com tudo. E a Bíblia diz que eles entravam, querido, na lavoura do povo de Israel e saqueava tudo, roubava tudo. Tudo aquilo que Israel plantava, quando chegava o tempo de colher, eles perdiam, porque os medianitas entravam e saqueavam. Por isso Gideão estava dentro de um lagar, porque ele sabia que os medianitas estavam vindo, que os medianitas já estavam ali na terra, estavam saqueando tudo, e ele estava ali dentro de um lagar, querido, malhando trigo. E por isso, querido, por essa expressão da Bíblia, Gideão dentro do lagar malhando trigo, nós podemos imaginar qual era a situação do povo, qual era a situação que Gideão estava. Primeiro, numa situação de medo. Gideão estava com medo. Segundo, nós podemos ver a condição da colheita. Era uma colheita pouca, mirrada, era uma pouca colheita, porque ele estava dentro de um lagar. Era algo pouquinho, querido, que ele estava tentando salvar. Aí você fala, bispo, então Gideão estava com medo, Gideão estava dessa forma, e por que Deus então escolheu esse homem? No universo dessa nação, por que Deus olhou para Gideão? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, querido, o Deus que você serve, Ele não perde tempo, Ele não joga conversa fora, e Ele não conversa fiado. Amém? Fala de novo, fala assim, o Deus que você serve, não perde tempo, não joga conversa fora, e não fala besteira. Amém? Se Deus escolheu Gideão, é porque certamente mesmo Gideão com medo, era alguém que estava tentando fazer a diferença. Mesmo com medo, Gideão estava fazendo alguma coisa. Mesmo com medo, Gideão estava tentando salvar algo para a tua família. Mesmo com medo, Gideão estava tentando avançar. Mesmo com medo, Gideão estava tentando, querido, realizar algo. Por isso Deus escolhe Gideão, porque no universo daquela nação, no universo das pessoas que tinham ali, Gideão estava malhando trigo, mesmo com medo, mesmo escondido. Era alguém que estava indo, era alguém que estava avançando, era alguém que estava malhando trigo, era alguém que estava, querido, fazendo algo, que estava colocando a mão no arado. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui, querido? Que nós não podemos permitir que o medo nos paralise. Porque medo nós sempre vamos ter. Sim ou não, querido? Quem tem medo aqui, pisca os olhos. Querido, todos nós, querido, um momento ou outro teremos medo. Todos nós, num momento ou outro, querido, vamos temer dentro de nós uma situação. Mas o que nós precisamos diante deste medo, querido, que vem, é não deixar com que ele nos paralise, é não deixar com que ele venha nos estagnar, é não tentar deixar com que ele venha, querido, impedir que nós possamos prosseguir. E Gideão, mesmo com medo, estava avançando, mesmo com medo, estava malhando trigo, mesmo com medo, querido, estava fazendo algo, estava ali, querido, com a mão na seara. Aleluia.
Os inimigos eram como uma nuvem de gafanhoto. Eu fico olhando essa situação, querido, eu fico conjecturando com os dias que nós estamos vivendo. Parece que a impressão que nós temos, querido, parece que essa nuvem de gafanhoto está, querido, sobre nós nesses dias. Parece que ninguém vai fugir. Parece que ninguém vai conseguir fugir dessa situação. Mas, querido, há uma palavra de Deus sobre nós, há uma palavra do Senhor sobre as nossas vidas, e nós não podemos, querido, nos acomodar, nós não podemos, querido, de maneira alguma deixar com que o medo nos domine, de maneira que nós venhamos paralisar e não avançar mais. Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim: mesmo com medo, continue andando, continue, querido, profetizando, continue malhando o trigo, continue com a mão no arado, não tire a sua mão de cima, querido. Aleluia. Deus escolheu Gideão por isso, porque dentro de tantos, os outros estavam com medo, mas o medo paralisou os outros. E dentro de todos aqueles, Gideão estava com medo, mas estava fazendo. Aleluia. Amém, querido? Gideão estava com medo, mas estava fazendo. Gideão estava com medo, mas estava indo, querido. Primeira coisa que Deus nos ensina aqui. E quando o anjo de Deus fala, e aqui nesse texto, querido, existe algo na teologia que chama-se teofania. A palavra do Senhor no Antigo Testamento, quando ela usa a expressão o anjo do Senhor, é, querido, uma expressão, é como que se fosse uma linguagem de figura, querido, falando do próprio Cristo, do próprio Senhor. Quando o anjo do Senhor visita Gideão, a primeira, querido, reação de Gideão diante daquilo lá foi: Senhor, o que foi feito, Senhor, das maravilhas que os nossos pais nos contaram, de como que o Senhor tirou os nossos pais do Egito com mão forte, com mão poderosa, porque a Bíblia diz que quando o Senhor tirou o povo do Egito, o Senhor deu uma palavra para o povo, que nem uma unha deles iam ficar na mão, queridos egípcios. Senhor, o que foi feito de tudo isso, Senhor? E aí, querido, diante daquele questionamento, diante daquela fala de Gideão, Deus se volta para Gideão e diz assim: Gideão, já que eu estou contigo, vai e livra Israel, como que seus inimigos fossem um só homem. Senhor, mas eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a mais pobre de Manassés, a minha tribo é a menor. Senhor, quem sou eu para realizar isso que o Senhor está me dando? Sabe o que Deus está nos mostrando aqui, querido? Que debaixo da direção do Senhor sempre teremos vitórias. Debaixo da palavra de Deus, querido, não tem como dar errado. Debaixo da palavra de Deus não tem como, querido, errar o alvo. Debaixo da direção do Senhor não tem como não dar certo. Deus olha para ele e diz assim: já que eu estou contigo, vai nessa tua força. Sabe o que Deus estava falando para Gideão? Em outras palavras, Deus estava ensinando outra coisa a Gideão, e ensinando para você e para mim, querido. Deus estava mostrando para Gideão que Deus usa a tua dificuldade para manifestar o poder dele. Deus usa a sua dificuldade, Deus usa a sua fraqueza, porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
Deus usa a nossa dificuldade, Deus usa a nossa fraqueza para manifestar o poder dEle, para manifestar a glória dEle, para que todos possam olhar diante da nossa dificuldade, da nossa pequenez, da nossa fragilidade, e olhar e dizer assim: não tem como, foi Deus mesmo quem fez. Aplauda o Senhor bem forte. Por isso que Deus volta, por isso que o anjo olha para Gideão e diz: então, Gideão, já que você é o menor, já que você é o mais pobre, que a sua família é a mais pobre, vai nessa tua força e livra Israel. Sabe, Deus estava dizendo: eu vou usar a sua dificuldade para manifestar o meu poder no meio de Israel. Vai nessa tua força, porque Gideão, eu não preciso da sua força, o que eu preciso é da sua disposição. Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: querido, o Senhor não precisa da tua força, da sua qualificação. Tudo isso é bom, tudo isso é louvável, mas Deus não precisa de nada disso. O que Ele precisa é do seu coração disposto a obedecer. Você está entendendo, querido? Amém ou não? Aleluia. Porque, querido, nós seres humanos temos a tendência: Deus, mas quando eu tiver isso, eu faço isso. Senhor, mas quando eu me preparar para isso, eu vou fazer aquilo. Senhor, mas quando eu tiver isso, eu vou conseguir fazer isso. Mas quando eu tiver aquilo, Deus, eu vou conseguir fazer aquilo. Sim ou não? É a nossa tendência, é assim ou não, querido? A nossa tendência sempre é esta. Mas Deus, Ele precisa da nossa obediência, da nossa disposição em ir, da nossa disposição em obedecer, da nossa disposição de andar debaixo da palavra dEle. Sabe por quê? Deus ensina mais algo aqui, mais uma coisa para Gideão, ensina para nós, porque Deus não te vê como você se vê. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: querido, Deus não te vê como você se vê. Senhor, eu sou pobre, eu sou o menor da minha casa. Senhor, minha casa é a menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor de Israel. Sabe aquele texto de Isaías, aonde Isaías diz que nós somos, quando nós fazemos tudo aquilo que nos pede, nós somos considerados como servos inúteis, e Isaías diz que nós somos como o vermezinho de Israel. Sabe? Quem já leu esse texto? Gideão se sentiu o vermezinho de Israel, mas para Deus, o Senhor só queria que Gideão obedecesse, porque quem ia fazer e quem fez foi Deus. Tanto é que no processo preparatório da escolha dos homens, Gideão chamou 32.000 homens para fazer parte do exército dele, para ir guerrear contra os medianitas. Deus olhou e falou: não, é muito. Gideão, aí tem gente demais. Se você, Deus não falou isso, aqui é a conjecturação do pregador. Eu imagino que Deus olhou e falou assim: se você vencer com 32.000, as pessoas vão falar que foi o seu exército que venceu. É muita gente, Gideão. Aí Deus deu uma direção lá, na primeira direção que Deus deu,
já foi limado 10 mil homens. 10 mil homens já caiu por terra. Ficaram 22 mil. Depois Deus deu uma direção dos 22, sobrou quantos, querido? 300. Para lutar contra um exército que parecia uma nuvem de gafanhotos, com 300 homens. Lembra do que eu falei? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus usa a nossa dificuldade, a nossa fragilidade, para manifestar o poder dEle, para que todos possam olhar e falarem: este viveu o milagre de Deus, foi Deus quem fez. E foi isso que aconteceu com Gideão. Gideão desenvolveu um diálogo ali com o anjo e tudo. Foi dando ali as suas justificativas, as suas palavras. E o anjo de Deus foi quebrando ele na emenda toda hora que ele questionava. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim: querido, ninguém vence Deus. Jacó lutou com o anjo e saiu mancando da luta. A virtude de Jacó foi olhar para o anjo e falou assim: eu não te largo enquanto você não o quê? Me abençoar. Mas Jacó saiu da luta com o anjo mancando. Porque o anjo tocou, querido, na articulação da sua coxa. E Jacó saiu. Ninguém vence Deus, querido. Ninguém vence Deus. O Deus que nós servimos é um Deus imbatível. É um Deus invencível. Uma coisa, querido, eu sei, ninguém vence Deus, mas nós podemos, através das nossas atitudes, mudar uma agenda de Deus. Já preguei aqui uma vez sobre isso, quem lembra? Da mulher Ciro-Fenícia. Não é bom tirar o pão da mesa dos seus donos e lançar os cachorrinhos. Eu não vim para vocês que são gentios. Eu vim para as ovelhas de Israel. Ela olha para o Senhor. A agenda de Deus era para o povo, a nação escolhida. A agenda de Jesus, a princípio, era para a nação escolhida. E ela olha para Jesus e fala: Senhor, eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus olha para aquela mulher e olha e fala assim para ela: nem mesmo em Israel, nem mesmo no meio do meu povo, no meio da minha nação, na nação que eu escolhi, vi o tamanho fé como esta. Agora, querido, deixa eu falar algo para você. Deus, Ele conhece o nosso coração e Ele conhece a verdade que está dentro de você. Não adianta você falar algo para alguém que está do teu lado, ou falar para você mesmo, querido, aquilo que não é uma verdade que está dentro de você. Não adianta, porque Deus conhece. Porque as nossas atitudes hoje, querido, elas têm que ser coerentes, querido, com a decisão que nós tomamos ontem. Sim ou não? A nossa atitude de hoje tem que ser coerente com as decisões que nós tomamos ontem. Não adianta eu olhar e dizer para Deus: Senhor, eu tomei uma decisão. Senhor, não, eu vou mudar. Não, Senhor, eu vou fazer como Gideão. Mesmo com medo, eu vou malhar o trigo, eu vou pôr a mão no arado. Senhor, mesmo me sentindo pequeno, fraco, Senhor, eu vou, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. O Senhor vai usar a minha dificuldade para manifestar o seu poder. Senhor, eu vou. E você falar, querido, e amanhã a sua atitude não é coerente com aquilo que você falou, com a decisão que você tomou.
Gideão estava com medo, estava. O anjo falou com ele, ele indagou o anjo, e o anjo foi... Cada palavra de Gideão, o anjo ia na raiz, com a palavra. Por quê, querido? Deus é Deus, o resto é Baal. E o anjo foi, querido, desfazendo todos os pensamentos contrários que Gideão tinha. O anjo, querido, Gideão ia indagando, o anjo, querido, diante das indagações de Gideão, o anjo ia respondendo, querido, ia dando, querido, respostas e direção para Gideão, querido, um a um, diante dos questionamentos dele. Gideão estava com medo, mas diante do envio do Senhor, diante da palavra do Senhor, Gideão acreditou na promessa que o anjo liberou sobre ele. Gideão acreditou na palavra que o anjo estava liberando na vida dele. Irmãos, eu sei que nós vivemos um tempo, querido, ou talvez o tempo mais obscuro, querido, da nossa geração. Talvez não, com certeza. Mas eu quero dizer algo para você. Nós precisamos, nós somos o povo escolhido de Deus na terra. Nós somos a nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então eu quero dizer algo para você. Acredite nisso e marche sobre a terra, meu irmão. Acredite nisso, meu irmão. Mesmo olhando para a situação e você olha e fala: Senhor, mas nós somos pequenos diante disso. Eu sou pequeno diante disso, querido. Mesmo olhando para você, para a situação, e ver você assim, acredite na palavra de Deus que foi liberada sobre a tua vida, a palavra de Deus que está sobre você. Marche como Gideão marchou. Ainda que não seja com 32 mil, ainda que não seja com 22 mil, querido, ainda que seja com 300, querido, mas escolhidos pelo Senhor. Gideão acreditou na palavra. E Gideão livrou Israel com 300 homens. Porque diante das indagações de Gideão, o anjo, querido, foi, querido, combatendo cada indagação. E cada vez que o anjo combatia as indagações de Gideão, Gideão ia se animando, Gideão ia, querido, se erguendo. E quando o anjo liberou a palavra, porque Gideão, diante das indagações, Gideão ainda pediu um sinal. Sim ou não? Pediu. E Deus deu a ele o sinal. A Bíblia diz que ele preparou um holocausto ao Senhor, uma oferta. E Deus aceitou a oferta que Gideão apresentou. A Bíblia diz que o anjo tocou no altar. Tocou, querido, na oferta que estava em cima do altar com um cajado que ele estava na mão. A história de Gideão tem uma das passagens mais lindas, porque Deus escolheu Gideão e escolheu 300. Gideão escolheu 32 mil, mas Deus escolheu 300. E depois que o Senhor mandou Gideão separar os 300, Deus deu uma estratégia. Vocês vão com trombetas nas mãos, com cântaros e tochas dentro do cântaro. Querido, como que você vence uma guerra com um exército que parece uma nuvem de gafanhoto, com trombeta na mão, com cântaros que são vasos, e com a tocha dentro? Como? Fala assim comigo: com Deus. Simples assim. Fala de novo: com Deus. E eu acho essa estratégia linda, e eu acho maravilhosa, sabe por quê? Porque aqui, querido, nessa estratégia tem uma significação muito poderosa.
As trombetas, ela representa a palavra profética que foi liberada sobre Gideão. E eu quero dizer algo para você. Você tem uma trombeta sobre a tua vida. Para o ano de 2022, você tem uma palavra profética. É ano da realização dos teus sonhos. Você já tem a trombeta, meu irmão. Você já tem a palavra profética. Você já tem a palavra liberada sobre você. Amém ou não? Quem tem essa palavra liberada? Quem pegou essa palavra? Levanta a sua mão e fala assim: eu tenho a trombeta. Eu tenho a palavra liberada. A palavra apostólica está sobre mim. A palavra profética está sobre mim. Oh, agora respira bem fundo com as suas mãos levantadas e fala assim comigo: este ano eu vou viver esta palavra. A trombeta está comigo e eu vou viver a realização dos meus sonhos. Aleluia! A trombeta é a palavra profética que você já tem, que eu já tenho, que nós já temos. O cântaro, olha para o ungido que está do teu lado e fala assim: o cântaro é você mesmo. Não é isso que Jeremias 18 diz, que nós somos como um vaso na mão do oleiro? O cântaro é você. Agora, dentro do cântaro tinha o que, irmão? Tochas o que? Acesas. Você pode glorificar. Agora a estratégia do Senhor era: vocês vão com a tocha acesa dentro de vocês, para que os inimigos não percebam que vocês estão chegando. Mas no momento que a trombeta tocar, o cântaro tem que ser quebrado, para que a tocha apareça. Sabe o que isso significa? Para que a tocha, para que o fogo, querido, dentro de você apareça, você tem que ser um cântaro quebrantado. Você tem que ser um vaso quebrantado, um vaso, querido, que se joga na mão do oleiro, um vaso que se joga sobre a rocha que é Jesus. Infelizmente tem muito vaso, querido, que a rocha está caindo sobre ele, e não ele se jogando sobre a rocha. E é terrível quando a rocha cai sobre um cântaro, mas é maravilhoso quando um cântaro se joga sobre a rocha. Quando ele decide e fala assim: eu vou me quebrantar, eu vou me humilhar, eu vou me quebrar diante do Senhor, para que o Espírito do Santo de Deus, para que essa tocha que o Senhor colocou dentro de mim, isso que está queimando no meu peito, possa aparecer e possa brilhar. Aleluia. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Estava conversando ontem com uma moça, nós estávamos falando sobre perdão. E a gente estava brincando, né, sobre temperamento. E aí ela perguntou assim para mim: o senhor é o que, bispo? Eu falei: eu sou colérico sanguíneo. E não é difícil de saber. Ela falou: acho que eu também sou. Aí eu falei: mas por quê? É porque quando alguém me ofende, eu até perdoo, mas essa pessoa morreu para mim. Eu falei: poxa vida, eu não sou assim não. Aí eu virei para ela e falei assim: você sabia que na vida de um crente, o perdão não é opção? O perdão na vida do crente, querido, é algo
onde Ele tem que liberar. Porque a Bíblia, ela é muito clara, ela diz assim, que nós só seremos perdoados se nós o quê? Perdoar. Quem não perdoa, não é perdoado. Então, querido, não sei porque que eu estou falando isso aqui, porque não tem nada a ver com a mensagem, mas eu sei que estou falando com alguém. Se você é daquele que você fala assim, não, eu até perdoo, mas essa pessoa morreu para mim. Tu é mentiroso. A carta de João diz assim: como você diz que ama a Deus, que você não vê, e você não ama o seu próximo, que você vê, mentiroso tu és. Você quer ser perdoado? Perdoa. Mas não seja daqueles, querido, que infelizmente, eu estou falando isso aqui para crente, não estou falando isso aqui para gente do mundo. Crente olha e fala assim, não, eu até perdoo, mas essa pessoa, eu mato ela dentro de mim. Oh Jesus. Querido, se joga sobre a rocha logo, antes que a rocha caia sobre ti. Perdoa. Perdoa, querida. Mas perdoa de fato, como a Bíblia mesmo diz. Porque Jesus, quando estava sendo crucificado, na hora mais terrível da sua vida, Jesus olha para aqueles que estavam lá embaixo e falavam assim: crucifica-o, 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 crucifica-o. Sabe qual foi a palavra do Senhor Jesus? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Para a tocha aparecer, nós temos que ser cântaros quebrantados. Nós temos que ser cântaros que se quebranta, que se humilha. Gideão se quebrantou. A princípio ele era só indagando o anjo, e o anjo só o quê? Combatendo as suas indagações. Gideão se quebrantou, e por isso Gideão fez uma obra maravilhosa, aonde com apenas 300 homens, ele livrou Israel da mão dos seus inimigos. Amém, queridos? Quantos recebem essa palavra, diz eu. Fique em pé então, em nome de Jesus. Fique em pé. Vai nessa tua força. Deus quer usar a sua dificuldade, a sua fraqueza para manifestar o poder dele. Vai nessa tua força. Talvez você está aqui hoje e fala assim, queria nem sair daqui de dentro hoje. Amanhã é segunda-feira. Eu tenho isso e isso para encarar essa semana. O Senhor está falando para você, vai nessa tua força. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa diante das suas dificuldades. Ele está dizendo a você que eu cresça e que você diminua. Aleluia. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu sei que Deus está falando conosco. Eu sei que Deus está ministrando aos nossos corações. Ore ao Senhor agora, querida, em nome de Jesus. Eu quero dizer algo para você. Você que por um momento
por uma situação ou outra. Você não fez como Gideão, porque os outros sumiram, mas Gideão não, mesmo com medo, ele estava dentro de um lagar, com a mão no arado. Eu quero falar para você, querido, aqui essa noite, você que tem um chamado de Deus na sua vida, Deus colocou um ministério na tua vida, e você tem enterrado esse ministério. Deus está falando para você hoje, abre os seus ouvidos agora. Deus está falando para você: desenterra os talentos que eu coloquei nas tuas mãos. Mesmo decepcionado, mesmo com medo de uma situação, decepcionado com alguma coisa ou com alguém, seja como Gideão, esteja fazendo. Mesmo decepcionado, mesmo com medo, faça, porque o que você tem foi eu que te dei, o que eu tenho foi eu que coloquei dentro de você. Oh, meu irmão, ore ao Senhor nesta noite, fala com o Senhor, ore ao Senhor diante, querido, desta palavra. O Espírito do Senhor está movendo aqui, o Espírito do Senhor está movendo neste lugar. Eu sinto, querido, o Espírito de Deus falando, eu sinto o Espírito de Deus, querido, remoendo dentro de corações aqui hoje. Eu sinto no meu espírito que tem pessoas que estão, querido, remoendo dentro delas, que estão contorcendo dentro delas. É o Espírito de Deus, querido, mexendo com você. É o Espírito do Senhor tocando na tua vida. É o Espírito do Senhor falando ao teu coração. Levante a sua voz, igreja, em nome de Jesus. Faça como Gideão, malhe o trigo, querido, mesmo diante da dificuldade. Levanta suas mãos, abra sua boca. Não permita que essa máscara segure o seu clamor. Não permita que essa máscara segure a oração em você. Abra sua boca e ore a Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ore, meu irmão. O Senhor está falando contigo, ore. O Senhor está ministrando ao teu coração, ore. O Senhor está falando com você, ore. Em nome de Jesus. Eu sei que sou pequeno, eu sei que não mereço, mas também sei que Deus me escolheu pra subir. Eu vou dançar com os anjos, eu vou profetizar. Meus olhos viram Deus e não há nada que eu queira mais. Eu vou me esvaziar de mim e me encher do teu Santo Espírito. Eu vou me esvaziar de mim e me encher do teu Santo Espírito. Eu sei que sou pequeno, eu sei que sou pequeno, eu sei que eu não mereço, mas também sei que Deus me escolheu pra subir. Eu vou dançar com os anjos, eu vou profetizar. Meus olhos viram Deus e não há nada que eu queira mais. Eu vou me esvaziar de mim e me encher
Aleluia. Você, querido, que essa palavra tocou no teu coração, e que você por um motivo ou outro se sentia como Gideão, mas você quer sair daqui hoje, querido, como Gideão. Você quer sair daqui hoje, querido, disposto a obedecer a palavra, disposto a andar debaixo daquilo que Deus falou, daquilo que Deus direcionou. Sai do seu lugar, vem até aqui o altar, se coloque aqui neste altar, põe as suas mãos aqui no altar, você, se você pode, saia, vem aqui à frente, vem orar aqui neste altar, vem orar aqui neste altar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, já que eu estou contigo, o Senhor está falando a vocês, já que eu estou contigo, vai nessa tua força. Já que eu estou contigo, vá nessa tua força. Oh, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que não vai vir, querido, não sei por qual motivo, fica aí atrás orando, no espírito de oração. E os pastores que temos aqui, por favor, aproxime do altar, estenda as mãos em direção a estas pessoas e ore por elas, abençoe a vida delas. Estenda as mãos e profetiza, como o anjo profetizou na vida de Gideão, como Deus via Gideão. Olhe para esses irmãos e profetiza na vida deles como Deus vê. Gideão se via como um insignificante. Gideão se via como uma pessoa sem valor, sem significância alguma. Mas Deus não. Deus via Gideão como um guerreiro. Deus via Gideão como um conquistador. Deus via Gideão como um vitorioso. Deus via Gideão como mais do que vencedor. Deus te vê dessa maneira, meu irmão. Você que está aqui à frente, Deus não te vê como uma pessoa insignificante. Deus te vê como alguém valoroso, como alguém vitorioso. Recebe a palavra do Senhor. Oh, receba a força que desce do trono. Receba a força que desce do alto, que emana do Pai das luzes. Receba agora, receba agora. Receba força, receba ativação, poder de Deus, a tocha sendo queimada dentro de você, a tocha queimando dentro de você. Você que está aí atrás, ore, ore em nome de Jesus. Recebe agora, meu irmão. Você que está aqui à frente, recebe, recebe, recebe agora força, recebe agora ativação, recebe agora poder de Deus, recebe agora virtude, 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 poder do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ralabashuri cantaralabás, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh, em nome de Jesus, oh, em nome de Jesus, oh, ralabashuri cantaralabashiri canta. Recebe agora, recebe, recebe, recebe força, recebe agora. Fogo do Espírito, fogo, 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 fogo. Recebe agora ativação, recebe em nome de Jesus. Shirianda la 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 ba shiri canta. Shiribirianda la 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 ba shirianda la 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 ba. Recebe agora, recebe agora poder, poder, poder de Deus, virtude do Espírito. Recebe, recebe em nome de Jesus. Recebe agora fogo, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Poder de Deus, virtude do Espírito, virtude do Espírito, virtude do Espírito agora, em nome de Jesus.
O Senhor está sacudindo vocês. Oh, o Senhor está sacudindo vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe, recebe, recebe. Agora, sinta a chama do Senhor. Labaredas de fogo. Labaredas de fogo. Oh, dentro de vocês. Canta. Em nome de Jesus. Libera o dom que há em você. Libera o dom que há em você. Canta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, toca com teu poder. Toca com teu poder. Em nome de Jesus. 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 Recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Oh, fogo do Espírito. Fogo do Espírito. Fogo do Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Recebam agora. Recebam agora. Recebam agora. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. O Senhor está renovando vocês. Vocês que vieram à frente estão recebendo agora força. Oh, estão recebendo agora força em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bispa, em nome de Jesus. Olha aqui com a Natália. Põe as mãos sobre ela. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem a palavra profética sobre a tua vida. É ano da realização do seu sonho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aonde tem lenha, tem fogo. Aonde tem fogo, tem brasa. E aonde tem brasa, tem glória. E a glória está na casa. Aonde tem lenha, tem fogo. Aonde tem fogo, tem brasa. E aonde tem brasa, tem glória. E a glória está na casa. Aonde tem lenha, tem fogo. Aonde tem fogo, tem brasa. Aonde tem brasa, tem glória. E a glória está na casa. Que venha hoje, que venha agora. A igreja com tua glória. adore ao Senhor. Adore. Luz incendei com chamas novas. Que venha hoje, Oh, que querido, venha agora. sai do chão e com adore a Ele. tua glória. Luz incendei com chamas novas. Que venha hoje. Declare. Sim, Deus. Que venha agora. Com tua glória. Luz incendei com chamas novas. Aonde tem lenha, tem fogo. Aonde tem fogo, tem brasa. Até onde tem brasa, tem glória. E a glória está na casa. Aonde tem lenha, tem fogo. Aonde tem fogo,
poder. Enquanto meu incenso sobe até você, ó Deus, Responde com fogo, e eu respondo queimando. ó Deus, Responde com poder. enquanto meu incenso sobe até você, ó Deus, responde com fogo, e eu respondo queimando, ó Deus, responde com poder, enquanto meu incenso sobe até você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Olha de novo para a pessoa que está perto de você e fala assim: seja um cântaro quebrado, quebrantado, para que a tocha apareça. Aleluia. Amém, queridos? Que você possa ser um cântaro que se jogue sobre a rocha, e não a rocha se jogar sobre você. Amém? Deus te abençoe, querido. Você vai ter uma semana maravilhosa em nome de Jesus, eu profetizo isso. Quarta-feira nós vamos começar 10 quartas-feiras de milagres. Vem estar aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus.